A cadeira de madeira parecia fria sob o meu corpo enquanto eu estava sentada com as mãos cruzadas no colo, como uma boa esposa submissa. Ele também estava sentado à minha frente na mesa do seu advogado, com o seu terno caro, perfeitamente passado e um sorriso largo e confiante. Parecia que ele já tinha ganhado. Talvez ele pensasse que sim. Você nunca mais vai tocar no meu dinheiro na sua vida, ele sussurrou para mim, alto o suficiente para o seu advogado ouvir. A sua voz tinha aquele mesmo tom que ele usava quando me dizia que eu não podia fazer as compras do supermercado sem perguntar a ele primeiro. Ou quando me explicava por que eu não precisava mais do meu próprio cartão de crédito. Ele parecia orgulhoso, como um caçador que tinha acabado de abater a maior presa da sua vida. Rúbia estava sentada no banco do público atrás dele, com os seus dedos de manicure perfeita apoiados sobre a sua bolsa de grife. Ela se inclinou ligeiramente para a frente, e os seus lábios vermelhos se curvaram num sorriso que embrulhou o meu estômago. É isso mesmo, querido. Ela disse em voz baixa, com uma voz que destilava uma doçura falsa. Ela o chamava de querido da mesma maneira que eu costumava fazer quando pensava que o nosso casamento significava alguma coisa, quando pensava que o homem com quem me casei realmente existia. Valéria, a mãe de Cássio, estava sentada ao lado de Rúbia, como se fossem velhas amigas planejando um chá da tarde. O seu cabelo grisalho estava preso num coque apertado e os seus frios olhos azuis me olhavam como se eu fosse algo sujo que ela tivesse acabado de pisar. Ela nunca tinha gostado de mim, não desde o dia em que Cássio me levou para casa há 8 anos. Eu não era boa o suficiente para o seu precioso filho. Ela sempre dizia que eu não era rica o suficiente, não tinha classe o suficiente. Não era digna do sobrenome da família. Ela não merece nem 1 centavo, disse Valéria, e a sua voz ecoou na silenciosa sala do tribunal. Ela sorriu ao dizer isso, o mesmo sorriso que me dava todo Natal quando me entregava um cartão presente do shopping Iguatemi, enquanto dava joias caríssimas para Rúbia. Mesmo antes da infidelidade, Valéria já estava planejando a minha substituição. O meu advogado, o Dr. Fontes, estava sentado ao meu lado mexendo em papéis. Parecia nervoso, como se soubesse que estávamos prestes a perder tudo. A equipe jurídica de Cássio era formada por 3 advogados do escritório mais caro de São Paulo. Eles carregavam pastas cheias de documentos que provavam que eu nunca tinha trabalhado, que não tinha qualificações, que não merecia nada além de uma pensão básica. Eles me pintavam como uma interesseira que tinha prendido o seu pobre e inocente cliente. A juíza Guzmão, uma mulher de uns 50 anos com um olhar penetrante e o cabelo grisalho, esteve ouvindo os seus argumentos a manhã toda. Tinha a fama de ser dura, mas justa. Não sorria muito e não parecia impressionada com os ternos caros nem com os advogados de renome. Mas até ela parecia disposta a decidir a favor de Cássio. Meritíssima, disse o advogado principal de Cássio, levantando-se com uma grossa pasta nas mãos. O meu cliente tem sido mais do que generoso. A senhora Isadora não tem experiência profissional, nem estudos além do ensino médio, nem patrimônio próprio. Ela viveu uma vida confortável durante 8 anos, sem contribuir em nada para a renda familiar. Uma modesta mesada mensal é mais do que justo. Me deu vontade de rir. Sem experiência profissional, eu tinha gerenciado toda a agenda social de Cássio, organizado os seus jantares de negócios e me encarregado de toda a administração da casa, que mantinha a sua vida funcionando sem problemas, sem estudos. Eu tinha um diploma em marketing que nunca pude usar, porque Cássio me convenceu de que eu não precisava trabalhar, sem patrimônio. Isso era porque cada vez que eu tentava economizar dinheiro ou abrir a minha própria conta, Cássio encontrava um motivo pelo qual eu não podia. Mas fiquei sentada em silêncio, interpretando o papel que todos esperavam de mim. A esposa fraca e indefesa que não entendia de dinheiro, de negócios, nem de como o mundo real funcionava. Eu interpretava esse papel há tanto tempo que às vezes quase acreditava nele. Cássio se virou para me olhar com os seus olhos escuros cheios de satisfação.
Ele achava que tinha me destruído por completo. Durante os últimos 6 meses, desde que descobri o seu caso, ele esteve se preparando para este momento. Tinha movimentado dinheiro, ocultado ativos e se certificado de que tudo parecesse pertencer apenas a ele. Ele achava que eu era estúpida demais para perceber, assustada demais para contra-atacar. O Dr. Fontes se levantou lentamente, como se caminhasse para a sua própria execução. Meritíssima, tenho uma última prova a apresentar em nome da minha cliente. A sua voz tremeu ligeiramente enquanto enfiava a mão na sua pasta e tirava um envelope branco. A senhora Isadora preparou uma carta para a consideração deste tribunal. O advogado de Cássio pareceu confuso. Não tinham sido informados sobre nenhuma carta. Cássio franziu. A testa e o seu sorriso de confiança desapareceu um pouco. Rúbia se mexeu na sua cadeira. A sua postura perfeita tornando-se um pouco menos perfeita. Os frios olhos de Valéria se estreitaram, enquanto observava o Dr. Fontes caminhar até a mesa da juíza. A juíza Guzmão pegou o envelope e o abriu com cuidado. A sala estava tão silenciosa que pude ouvir o farfalhar do papel enquanto ela desdobrava a carta. Os seus olhos se moveram pela página, lendo em silêncio. A princípio, a sua expressão não mudou. Então, lentamente, as suas sobrancelhas começaram a se erguer. Ela leu durante o que pareceu uma eternidade. Os advogados de Cássio começaram a sussurrar entre si. O próprio Cássio me encarava, tentando adivinhar que diabos eu poderia ter escrito que tivesse alguma importância. Ele ainda parecia seguro de si, mas agora havia algo mais nos seus olhos, algo que poderia ser preocupação. A juíza Guzmão terminou de ler e olhou para todos os reunidos diante dela. Então algo surpreendente aconteceu. Ela começou a rir. Não uma risada educada, mas uma gargalhada profunda e real que ecoou nas paredes. Ela riu tanto que teve que abaixar a carta e tirar os óculos para enxugar as lágrimas. "Oh, isso é bom", ela disse em voz baixa, mas a sua voz foi ouvida com clareza na silenciosa sala do tribunal. "Isso é muito, muito bom." Os sorrisos de confiança desapareceram dos seus rostos, como se alguém tivesse desligado um interruptor. O rosto de Cássio ficou pálido. A boca de Rúbia se abriu ligeiramente. A fria compostura de Valéria rachou, e pela primeira vez, em 8 anos, ela pareceu genuinamente assustada. Senti que um pequeno sorriso puxava o canto da minha boca. Finalmente, depois de meses de planejamento e preparação, era hora de eles saberem a verdade. Há 3 anos, eu achava que tinha o casamento perfeito. Cássio chegava do trabalho com flores, me beijava na porta e dizia a sorte que tinha de me ter. Vivíamos na bela mansão da sua família no bairro dos Jardins, com as suas colunas brancas e o seu gramado perfeitamente cuidado. Eu me sentia como uma princesa num conto de fadas. "Isadora, você não precisa se preocupar com dinheiro", Cássio me disse uma noite enquanto nos sentávamos à mesa de jantar. Ele cortava o seu filé mignon com movimentos precisos, exatamente como a sua mãe o havia ensinado. "Eu ganho o suficiente para nós dois. Você deveria se concentrar em fazer do nosso lar um lugar lindo." Eu estava trabalhando numa pequena agência de marketing no centro, ajudando empresas locais com a sua publicidade. Eu adorava o meu trabalho, os desafios criativos e a sensação de realização quando uma campanha tinha sucesso. Mas Cássio estava insinuando há meses que eu deveria desistir. "Mas eu gosto de trabalhar", eu disse, enrolando a massa no meu garfo. "E o dinheiro extra nos ajuda a economizar para o nosso futuro." Cássio abaixou a faca e me olhou com aqueles olhos escuros que costumavam fazer o meu coração disparar. "Querida, não precisamos do seu saláriozinho. Mal dá para cobrir a sua gasolina e as roupas de trabalho. Você não preferiria passar o seu tempo tornando a nossa casa perfeita? Talvez começar a planejar ter filhos." A maneira como ele disse saláriozinho fez as minhas bochechas queimarem. Eu ganhava um dinheiro razoável, suficiente para pagar as compras e as contas. Mas quando olhei ao meu redor para a nossa cara, sala de jantar, com o seu lustre de cristal e os seus móveis importados, me senti pequena.
Talvez ele tivesse razão. Talvez a minha contribuição não importasse de verdade. Acho que eu poderia tirar um tempo de folga, eu disse, em voz baixa. O sorriso de Cássio foi radiante. Essa é a minha garota esperta. Você será muito mais feliz em casa. Num mês, eu tinha deixado o meu trabalho. Cássio assumiu o controle de todas as pracindos, nossas finanças, dizendo que seria mais fácil se tudo saísse de uma única conta. Ele me deu um cartão de crédito para as despesas da casa e me disse para avisá-lo se eu precisasse de algo mais. No começo, era bom ser cuidada. Eu passava os meus dias decorando a nossa casa, cozinhando pratos elaborados e organizando os jantares de negócios de Cássio. Mas pouco a pouco as coisas começaram a mudar. O cartão de crédito tinha um limite baixo e Cássio questionava cada compra. Quando comprei cortinas novas para a sala, ele me perguntou por que eu não o havia consultado primeiro. Quando gastei R$ 300 no supermercado, ele quis ver cada recibo. Isadora, temos que ser mais cuidadosos com o dinheiro, ele disse uma noite, revisando a fatura do cartão com uma caneta vermelha. Esta cobrança da cafeteria. O que foi? Fui tomar um café com a minha amiga Mirella, eu disse, sentindo-me como uma criança levando bronca. Foram só R$ 40. R$ 40 por aqui, R$ 60 por ali. Tudo soma. Talvez você devesse convidar as suas amigas para virem aqui. É mais econômico. Eu parei de me encontrar com amigas para tomar café. Depois, parei de comprar roupas novas sem perguntar primeiro. Depois, parei de comprar qualquer coisa que não fosse absolutamente necessária. Cássio me elogiava por ser tão responsável, tão compreensiva com o nosso orçamento, mas percebi que ele continuava comprando ternos caros e saindo para almoços de negócios que custavam mais do que a minha mesada semanal inteira. Valéria piorava tudo. A mãe de Cássio vinha jantar todos os domingos e sempre tinha algo a dizer sobre como eu administrava a casa. As flores do jardim não estavam bem arranjadas, o cordeiro assado não estava bem temperado. O meu vestido era muito informal para um almoço da família. Cássio, querido, ela disse num domingo, cortando o seu cordeiro em pedaços minúsculos. Vi uma moça encantadora no clube de campo ontem, Rúbia, a designer de interiores. Ela é de uma família tão boa e o trabalho dela é absolutamente requintado. Cássio assentiu educadamente, mas captei algo na sua expressão. Interesse. Posso já ter ouvido falar do trabalho dela. Muito talentosa. Você deveria contratar lá para redecorar os quartos de hóspedes, continuou Valéria sem olhar para mim. Faria bem a eles um toque profissional. Eu tinha passado semanas decorando aqueles quartos de hóspedes, escolhendo cores e tecidos que eu achava lindos, mas sentada ali ouvindo Valéria, senti que tudo o que eu fazia estava errado, era amador, não era bom o suficiente para os padrões da sua família. É uma ideia maravilhosa, mãe, disse Cássio. Isadora, o que você acha? O que eu podia dizer? Que queria manter os quartos nos quais eu tinha trabalhado tanto que contratar outra pessoa era como admitir que eu era um fracasso? Claro, eu disse com um sorriso que parecia de plástico. O que você achar melhor? Foi então que as ligações telefônicas começaram. Cássio saía para atender ligações dizendo que eram de trabalho. Ele começou a trabalhar até tarde com mais frequência, chegando a casa depois que eu já tinha jantado sozinha. Quando eu lhe perguntava sobre o seu dia, as suas respostas tornavam-se mais curtas, menos detalhadas. Como foi a reunião do Projeto Corvos? Eu perguntei uma noite enquanto ele afrouxava a gravata. Tudo bem, ele disse, sem olhar para mim. O de sempre, as exigências do cliente. Mas eu tinha visto a agenda dele naquela manhã quando a deixou no balcão da cozinha. Não havia nenhuma reunião da Corvos programada. Havia uma anotação que dizia RS19, com o nome de um restaurante que eu não reconhecia. Comecei a prestar atenção a coisas que antes tinha ignorado. Faturas de cartão de crédito que Cássio guardava rapidamente, telefonemas que eram interrompidos quando eu entrava no quarto, um perfume novo que cheirava diferente do que ele costumava usar, camisas que voltavam da lavanderia com manchas de batom que não eram do meu tom. Uma noite, enquanto
Guardava as roupas limpas dele. Encontrei um recibo no bolso da sua calça. Era de um restaurante caro na Avenida Faria Lima, com data da terça-feira anterior. A conta era para 2 pessoas, com champanhe e sobremesa. Mas na terça-feira, à noite, Cássio tinha me dito que estava trabalhando até tarde com papelada no escritório. As minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o recibo. O total era mais do que a minha mesada mensal. Alguém tinha pedido lagosta e soufflé de chocolate, pratos que Cássio sempre dizia que eram caros demais quando olhávamos os cardápios juntos. Sentei-me na nossa cama, olhando para aquele pedaço de papel, e senti que algo se partia dentro do meu peito. Isso não era sobre dinheiro, nem sobre estresse no trabalho, nem sobre pressão familiar. Isso era sobre as mentiras. Tratava-se do fato de Cássio viver uma vida completamente diferente quando não estava comigo. Naquela noite, quando Cássio chegou em casa cheirando a um perfume que não era o meu, eu não disse nada. Sorri e perguntei sobre o seu dia, e ele me falou sobre reuniões que agora eu sabia que não tinham acontecido. Assenti, servi-lhe o jantar e fingi que tudo era normal, mas por dentro eu já estava começando a planejar. Na manhã seguinte, esperei que Cássio saísse para o trabalho antes de me vestir. Em vez da minha rotina habitual de limpeza e organização, vesti um jeans escuro e um boné. Eu me sentia como uma espiã de um filme. Só que esta era a minha vida real desmoronando. Dirigi até o prédio de escritórios de Cássio na Avenida Faria Lima e estacionei do outro lado da rua, de onde podia ver a entrada. O meu coração batia tão forte que pensei que poderia explodir. O que eu estava fazendo seguindo o meu próprio marido como uma louca? Mas eu tinha que saber a verdade. Às 11h30, Cássio saiu do prédio. Ele não estava sozinho. Uma mulher de cabelos longos e loiros e um casaco vermelho caminhava ao seu lado. Ela era linda de uma maneira que fazia o meu estômago doer. Alta, elegante, com uma postura perfeita e roupas caras. Tudo o que eu não era. Eles entraram juntos no carro de Cássio, rindo de algo. A mulher colocou a mão no braço dele enquanto falavam, e Cássio sorriu para ela da maneira como costumava sorrir para mim. Eu o segui pelas ruas da cidade, mantendo-me o suficientemente longe para que não me vissem. Foram para o Refúgio, o elegante restaurante onde Cássio tinha me levado no nosso aniversário de casamento 2 anos atrás. O mesmo restaurante onde ele me disse que não podíamos mais nos dar ao luxo de comer, porque precisávamos economizar. Observei pela janela como eles se sentaram numa mesa de canto, de mãos dadas sobre a toalha branca. A mulher tinha que ser Rúbia, a designer de interiores que Valéria havia mencionado. Ela era ainda mais linda de perto, com uma maquiagem perfeita e joias que provavelmente custavam mais do que o meu carro. Ela tocou o rosto de Cássio suavemente, e ele pegou na mão dela e beijou-a, sua palma. Senti como se alguém estivesse apertando o meu peito com as 2 mãos. Fiquei no meu carro durante 2 horas, vendo-os comer, rir e agir como um casal apaixonado. Quando finalmente saíram, Cássio a acompanhou até um BMW prateado estacionado perto. Ele a beijou para se despedir. Não um beijo rápido, mas um beijo de verdade que durou o suficiente para que eu tivesse que desviar o olhar. Naquela tarde, Cássio chegou a casa no horário habitual com uma história sobre uma reunião difícil com um cliente. Ele reclamou de como o seu dia tinha sido chato, de como desejava ter no passado comigo. Assenti, sorri e servi-lhe o jantar que, de alguma forma, eu tinha conseguido cozinhar enquanto o meu mundo desabava. "Como foi o seu dia, querida?" ele perguntou, cortando o seu frango como se nada tivesse acontecido. "Tranquilo", eu disse. Reorganizei os armários e li um pouco. "Essa é a minha boa garota", ele disse, estendendo a mão para me dar um tapinha. Sempre ocupada. Eu queria gritar. Queria jogar o meu prato contra a parede e exigir saber quem era Rúbia e há quanto tempo isso estava acontecendo. Mas, em vez disso, apertei a sua mão e perguntei se ele queria sobremesa. Durante as semanas seguintes, tornei-me uma especialista em segui-los.
Aprendi a sua rotina. Almoços às terças e quintas, reuniões à tarde, que na verdade eram jantares às sextas, viagens de fim de semana que Cássio me dizia que eram conferências de negócios, iam a galerias de arte, degustações de vinhos e lojas caras onde Rúbia experimentava roupas que custavam mais do que eu. Gastava em 3 meses. Cássio comprava-lhe joias, flores e bolsas de grife. Pagava tudo com cartões de crédito que eu nunca tinha visto. A pior parte era ver o quão feliz ele parecia com ela. Ele ria mais numa tarde com Rúbia do que comigo no último ano. Ele abria as portas para ela, puxava a cadeira e a olhava como se ela fosse a pessoa mais fascinante do mundo. Todas as coisas que ele costumava fazer por mim quando o nosso casamento era real. Um sábado, eu o seguia até o clube hípico de Santo Amaro, onde Valéria era sócia. Estacionei do lado de fora e observei através da cerca enquanto eles jogavam em tênis juntos. Valéria também estava lá sentada numa mesa no terraço, aplaudindo quando Rúbia fazia um bom ponto. Depois da partida, os 3 sentaram-se juntos para tomar algo. Valéria estava animada de uma maneira que eu nunca a tinha visto, rindo e gesticulando enquanto falava com Rúbia. Ela tocou no braço de Rúbia afetuosamente e assentia com aprovação a tudo o que ela dizia. Estava claro que Valéria não apenas sabia do caso, mas o estava incentivando. Dirigi para casa e sentei-me na minha casa vazia, finalmente entendendo a verdade. Não, se tratava apenas de Cássio ter um caso. Tratava-se de me substituir completamente. Valéria tinha encontrado alguém que considerava digna do seu filho e todos estavam trabalhando juntos para me expulsar. Naquela noite, Cássio chegou em casa com arranhões nos braços da partida de tênis. Quando lhe perguntei sobre eles, disse que tinha estado movendo caixas no trabalho e tinha enganchado o braço num prego. Outra mentira contada com tanta facilidade que me perguntei em quantas outras eu tinha acreditado ao longo dos anos. Cássio, disse com cuidado. A sua mãe voltou a mencionar aquela designer de interiores no jantar da semana passada. Rúbia, você já pensou em contratar? Lá, o seu rosto não mudou, mas notei uma pequena pausa antes de responder. Ah, sim, eu dei uma olhada, mas ela é muito cara. Talvez no ano que vem, quando os negócios melhorarem. Ela deve ser muito talentosa para cobrar tanto. Suponho que sim. Eu não a conheci pessoalmente. Mentira após mentira após mentira. Assenti, sorri e fingi acreditar nele. Mas por dentro, eu estava fazendo anotações. Cada história falsa, cada desculpa inventada, cada vez que ele me olhava nos olhos e mentia sobre onde tinha estado e com quem. Aos 2 meses da minha investigação, percebi algo que mudou tudo. Cássio não. Estava apenas tendo um caso. Ele estava planejando me deixar por Rúbia, mas queria ter certeza de que eu não ganharia nada no divórcio. Todas aquelas conversas sobre dinheiro, todas as restrições aos meus gastos, todas as formas, como ele tinha me tornado financeiramente dependente, tudo era parte de um plano. Ele ia se divorciar de mim e alegar que eu não tinha contribuído em nada para o nosso casamento. Ele ficaria com a casa, os carros, os investimentos, tudo. Eu ficaria sem nada enquanto ele começava a sua nova vida com Rúbia e a aprovação da sua mãe. Mas Cássio tinha cometido um erro crucial. Ele achava que eu era fraca demais e estúpida demais para contra-atacar. Ele não tinha ideia de que eu estava observando, aprendendo e planejando a minha própria estratégia. Enquanto eu estava sentada no nosso quarto naquela noite, ouvindo-o dormir pacificamente ao meu lado, tomei uma decisão. Se Cássio queria brincar com dinheiro e mentiras, eu aprenderia a jogar melhor do que ele. Na manhã seguinte, esperei que Cássio saísse para a sua reunião com um cliente que eu sabia que, na verdade, era um almoço com Rúbia. Então fiz algo que nunca tinha feito antes. Entrei no escritório dele em casa e comecei a revirar os seus papéis. O escritório de Cássio era o seu espaço privado, o único cômodo da casa onde era suposto eu não limpar nem organizar. Ele o mantinha trancado à chave quando não estava em casa, mas eu o tinha visto esconder a chave debaixo da luminária da sua mesa meses atrás. As minhas mãos tremiam enquanto eu girava a chave
entrava. O escritório estava arrumado e organizado, com arquivos ao longo de uma parede e uma grande mesa coberta de papéis. Eu não sabia o que estava procurando, mas sabia que tinha que começar por algum lugar. Comecei pelas gavetas da mesa, revisando cuidadosamente pastas e documentos. A maior parte era de coisas chatas, de negócios que eu não entendia. Contratos de projetos de construção, cartas de clientes, notas fiscais de materiais. Mas na gaveta inferior encontrei algo interessante. Uma pasta etiquetada como contas pessoais que continha extratos bancários que eu nunca tinha visto. Cássio tinha 3 contas bancárias, diferentes das quais eu não sabia nada. Os extratos mostravam enormes quantidades de dinheiro entrando e saindo, muito mais do que eu pensava que o seu negócio gerava. Havia depósitos de empresas das quais eu nunca tinha ouvido falar e saques em dinheiro que pareciam grandes demais para despesas normais. Tirei fotos de tudo com o meu celular, tendo o cuidado de colocar cada papel exatamente onde o encontrei. O coração batia tão rápido que me sentia tonta, mas continuei. Se Cássio estava escondendo dinheiro de mim, eu precisava saber quanto e onde estava. No arquivo, encontrei mais surpresas. Havia documentos de uma empresa chamada Cássio Empreendimentos Ltda, que Cássio nunca tinha mencionado. De acordo com a papelada, esta empresa era proprietária de vários imóveis pela cidade, imóveis que Cássio me tinha dito que pertenciam aos seus clientes. Uma pasta continha recibos de compras caras que eu não reconhecia. Um relógio que custou R$ 80 mil, umas férias nas Ilhas Maldivas que eu nunca tinha feito, joias de lojas em que eu nunca tinha estado. Todas essas coisas eram pagas com dinheiro de contas que eu não sabia que existiam, mas a descoberta mais chocante estava numa pasta marcada como documentos legais. Dentro havia papéis de um advogado de quem eu nunca tinha ouvido falar, discutindo algo chamado estratégias de proteção de ativos. Os documentos falavam sobre mover dinheiro para paraísos fiscais e criar empresas de fachada para ocultar o patrimônio de possíveis credores ou ações judiciais. Eu não entendia todo o jargão jurídico, mas entendi o suficiente para saber que Cássio estava ocultando dinheiro de propósito. Ele estava se preparando para algo, e eu tive o terrível pressentimento de que esse algo era o nosso divórcio. Passei 3 horas naquele escritório tirando fotos de cada documento que parecia importante. Quando ouvi o carro de Cássio na entrada da garagem, eu já tinha trancado tudo e estava na cozinha preparando o almoço como se nada tivesse acontecido. Como foi a sua reunião? Eu lhe perguntei enquanto ele me beijava no rosto. Produtiva, ele disse afrouxando a gravata. O projeto Valoria avança mais rápido do que o esperado. Outra mentira. Eu tinha visto a sua agenda e não havia nenhum projeto Valoria. Mas sorri, assenti e perguntei se ele queria um sanduíche. Naquela tarde, fiz outra coisa que nunca tinha feito antes. Liguei para a minha velha amiga Mirella, que trabalhava como contadora no centro da cidade. Tínhamos perdido o contato depois que eu deixei o meu trabalho, mas eu esperava que ela ainda me ajudasse. Isadora, disse Mirella quando atendeu o telefone. Quanto tempo sem ter notícias suas? Como você está? Estou bem. Eu, disse tentando manter a voz firme. Mirella, preciso de um conselho sobre uns documentos financeiros. Poderíamos nos encontrar para tomar um café? Claro. Está tudo bem? Você parece preocupada. Eu explico quando te ver. Nos encontramos numa pequena cafeteria do outro lado da cidade, longe de qualquer lugar onde Cássio pudesse ir. Mirella estava igual a sempre, com o seu cabelo cacheado ruivo e o seu sorriso gentil. Mas quando lhe mostrei as fotos no meu telefone, a sua expressão tornou-se séria. Isadora, de onde você tirou esses documentos? Ela perguntou deslizando pelas imagens. São papéis de negócios do meu marido. Eu os encontrei no escritório dele. Mirella ficou em silêncio durante um longo tempo, estudando cada imagem com atenção. Finalmente, ela me olhou com preocupação nos olhos. Isadora, algumas destas transações parecem muito suspeitas.
Esta empresa de fachada, as contas no exterior, os saques em dinheiro. Isso parece lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, eu repeti. O que isso significa? Significa dinheiro de atividades ilegais e fazer-lo parecer legal, movimentando-o através de diferentes contas e empresas. É um crime muito grave. O meu estômago se encolheu. Você tem certeza? Não sou investigadora criminal, mas já vi casos suficientes de fraude financeira para reconhecer os padrões. Olha isto, ela disse, apontando para um dos extratos bancários. O seu marido recebe grandes depósitos em dinheiro de empresas que não parecem existir. Depois ele move esse dinheiro através de várias contas diferentes antes que terminem em bancos em paraísos fiscais. Esse é o comportamento clássico de lavagem de dinheiro. Senti que o quarto estava girando. O que devo fazer? Você precisa falar com alguém que seja especializado em crimes econômicos. Eu conheço um inspetor que trabalha com este tipo de casos. O nome dele é Inspetor Villanova, e ele é muito bom no que faz. Você quer que eu te dê o número dele? Assenti incapaz de falar. Mirella anotou a informação do inspetor num guardanapo e me entregou. Isadora, tenha muito cuidado, ela disse, estendendo a mão sobre a mesa para apertar a minha. Se o seu marido está envolvido em lavagem de dinheiro, pode ser perigoso. Não, deixe que ele saiba que você descobriu alguma coisa. Dirigi para casa, atordoada, com o número de telefone do inspetor queimando no meu bolso. Cássio estava no seu escritório quando voltei, provavelmente movimentando mais dinheiro ilegal enquanto eu preparava o jantar. Cozinhei, limpei e agi com normalidade, mas por dentro eu estava aterrorizada. Naquela noite, enquanto Cássio dormia ao meu lado, olhei para o teto e tentei processar o que tinha aprendido. O meu marido não apenas estava me traindo e planejando me deixar sem nada, ele era um criminoso que vinha usando o nosso casamento como fachada para atividades ilegais. Mas, pela primeira vez em meses, eu senti algo mais do que medo e tristeza. Senti raiva. Cássio tinha mentido para mim sobre tudo. Ele me tinha roubado e planejava destruir a minha vida. Mas agora eu tinha informações que poderiam destruir a dele. Amanhã eu ligaria para o inspetor Villanova. Amanhã eu começaria a contra-atacar. Na manhã seguinte, esperei que Cássio saísse para o trabalho antes de discar o número do inspetor Villanova. As minhas mãos tremiam tanto que tive que tentar 3 vezes antes de acertar todos os dígitos. Inspetor Villanova, Delegacia de Crimes Financeiros da Polícia Federal, atendeu uma voz profunda. Olá, eu disse, com a voz quase num sussurro. O meu nome é Isadora. Mirella me deu o seu número. Eu acho que o meu marido pode estar fazendo algo ilegal com dinheiro. Houve uma pausa. Senhora Isadora, a senhora pode vir à delegacia esta tarde? Eu gostaria de discutir isso pessoalmente. 2 horas depois, eu estava sentada num pequeno escritório na delegacia, em frente a um homem de uns 40 anos, com olhos gentis e cabelo grisalho. O inspetor Villanova tinha as fotos do meu celular espalhadas sobre a sua mesa, estudando-as com expressão séria. Senhora, Isadora, há quanto tempo seu marido está envolvido nestas atividades financeiras? Ele perguntou. Não sei, admiti. Acabei de encontrar estes papéis ontem. Eu não tinha ideia de que nada disto existia. O inspetor Villanova assentiu. É comum nestes casos. Os cônjuges muitas vezes não têm conhecimento das atividades ilegais do seu parceiro. Ele apontou para um dos extratos bancários. Estas transações mostram um claro padrão de lavagem de dinheiro. O seu marido está recebendo grandes quantias de dinheiro vivo de fontes duvidosas e movimentando-o através de múltiplas contas para ocultar a sua origem. Que tipo de fontes duvidosas? Perguntei. Baseado nestes valores, padrões, provavelmente dinheiro do narcotráfico, jogo ilegal ou outras atividades do crime organizado. O negócio imobiliário do seu marido fornece a fachada perfeita para lavar dinheiro sujo através da compra e venda de propriedades. Meu Deus, quanto tempo ele poderia passar na prisão por isto? A lavagem de dinheiro é um crime grave.
Dependendo dos valores envolvidos, ele pode enfrentar entre 10 e 20 anos de prisão, além de multas maciças e o confisco de todos os ativos comprados com dinheiro ilegal. Todos os ativos, repeti, tudo. A casa, os carros, as contas bancárias, os investimentos. Se foram comprados com dinheiro lavado, o Estado os confiscará. A minha mente ia a 1000 por hora. Se Cássio fosse para a prisão e perdesse tudo, o que aconteceria comigo? Eu não teria nada assim como ele havia planejado, só que agora seria porque ele era um criminoso, não porque ele tinha me superado no tribunal de divórcio. Inspetor Villanova, eu disse lentamente, e se eu ajudasse a construir um caso contra ele? E se eu pudesse conseguir mais provas? Ele recostou-se na cadeira estudando o meu rosto. Senhora Isadora, isso seria muito perigoso. Se o seu marido suspeitar que você o está investigando, ele poderia se tornar violento. Esse tipo de gente não aceita bem a traição. Mas eu já estou em perigo, não é? Se ele está envolvido com criminosos, se ele planeja se divorciar e me deixar sem nada, eu não estou segura de qualquer maneira. O inspetor Villanova ficou em silêncio por um longo momento. O que você propõe exatamente? Eu tenho acesso ao escritório dele, ao computador dele, aos arquivos dele. Eu poderia copiar mais documentos, gravar conversas, talvez até descobrir com quem ele está trabalhando. Mas eu precisaria de proteção e precisaria de garantia sobre o que vai acontecer comigo quando tudo isto acabar. Que tipo de garantias? Quero imunidade de quaisquer acusações relacionadas com os crimes dele. Quero proteção se ele tentar me fazer mal. E quero ficar com alguns dos ativos que foram comprados com dinheiro legítimo do seu negócio imobiliário. O inspetor Villanova sorriu pela primeira vez, desde que cheguei. Senhora Isadora, você está pensando como uma promotora. Deixe-me fazer algumas ligações e ver o que podemos arranjar. 3 dias depois, reuni-me com o inspetor Villanova e uma promotora chamada Promotora Lisboa. Eles tinham preparado um acordo de colaboração oficial que me dava tudo o que eu tinha, pedido em troca da minha ajuda para construir um caso contra Cássio. Senhora Isadora, explicou a promotora Lisboa, a senhora trabalhará como informante confidencial. Forneceremos dispositivos de gravação e a ensinaremos como reunir provas de forma segura, mas deve entender os riscos. Se o seu marido descobrir o que a senhora está fazendo, a senhora pode estar em grave perigo físico. Eu entendo, eu disse, assinando os papéis com mão firme. Quando começamos, durante os 2 meses seguintes, tornei-me uma pessoa diferente. Durante o dia, interpretava o papel da esposa obediente cozinhando, limpando e perguntando a Cássio sobre o seu dia. Mas a cada momento que ele estava fora de casa, eu estava trabalhando. Instalei pequenos dispositivos de gravação no escritório dele e no carro dele. Copiei arquivos do computador dele para pendrives. Fotografei cada documento que pude encontrar, construindo uma imagem completa das suas atividades ilegais. As provas eram esmagadoras. Cássio estava lavando dinheiro para uma organização de narcotraficantes liderada por um homem chamado Valdir Ferraz. Ele recebia pagamentos em dinheiro de R$300.000 a R$600.000 e depois usava a sua empresa imobiliária para comprar propriedades com esse dinheiro. Mais tarde, vendia as propriedades e depositava os lucros em contas bancárias legítimas, fazendo com que o dinheiro das drogas parecesse limpo. Mas Cássio tinha se tornado ganancioso. Em vez de apenas levar a sua porcentagem por e lavar o dinheiro, ele estava guardando dinheiro extra para si mesmo. Usou este dinheiro roubado para financiar o seu caso com Rúbia, comprando-lhe presentes caros e levando-a em viagens luxuosas. Gravei conversas onde Cássio se gabava ao seu sócio de como era fácil enganar as autoridades. Fotografei reuniões onde recebia maletas cheias de dinheiro de homens de aspecto perigoso. Documentei cada transação, cada mentira, cada crime. A parte mais difícil foi fingir que tudo era normal. Quando Cássio chegava em casa todas as noites, me beijava e me
Contava o seu dia inventando histórias sobre negócios legítimos, enquanto eu sabia que ele tinha passado a tarde com narcotraficantes e criminosos. Você parece diferente ultimamente, ele disse uma noite enquanto jantávamos. Mais confiante, talvez. Eu gosto. Tenho lido mais, eu disse, o que era verdade. Eu tinha lido tudo o que podia encontrar sobre lavagem de dinheiro e crimes financeiros, aprendendo coisas novas. Isso é maravilhoso, querida. Conhecimento é poder. Se ele soubesse o quanto de conhecimento eu havia adquirido e como planejava usar esse poder contra ele. No final dos 2 meses, o inspetor Villanova me disse que tínhamos provas suficientes para prender Cássio e confiscar todos os seus bens. Mas eu pedi mais uma semana. Eu queria estar naquele tribunal de divórcio quando Cássio pensasse que tinha ganhado tudo. Eu queria ver a cara dele quando percebesse que o seu plano perfeito tinha sido destruído pela esposa, que ele achava estúpida demais, para contra-atacar. A armadilha estava armada. Agora eu só tinha que esperar que Cássio caísse nela. O processo de divórcio começou numa manhã fria de terça-feira em novembro. Sentei-me no corredor fora da sala do tribunal, vestindo um vestido preto simples que me fazia parecer menor e mais indefesa do que eu me sentia. Cássio chegou com a sua equipe de advogados caros, todos carregando grossas pastas e exibindo sorrisos de confiança. "Bom dia, Isadora", Cássio disse, com a sua voz destilando uma falsa preocupação. "Espero que possamos superar isto de forma rápida e amigável." Assenti docilmente, interpretando o meu papel com perfeição. "Eu só quero o que é justo, Cássio." Ele deu um tapinha no meu ombro como se eu fosse uma criança. "Claro que sim. Querida, não se preocupe. Vou me certificar de que você seja bem cuidada." Rúbia chegou alguns minutos depois vestindo um deslumbrante terno azul que provavelmente custava mais do que eu costumava ganhar num mês. Ela se sentou no banco do público atrás de Cássio. A sua presença era uma mensagem clara de quem ocuparia o meu lugar. Valéria sentou-se ao lado dela, ambas sussurrando e sorrindo como velhas amigas, planejando uma comemoração. Quando entramos na sala de audiências, o advogado principal de Cássio, o doutor Castelo Branco, assumiu imediatamente o controle. Era um homem alto, de cabelos grisalhos e um relógio caro. O tipo de advogado que cobra 5.000 a hora e ganha casos por intimidação. "Meritíssima", começou o doutor Castelo Branco. "Este é um caso simples. O meu cliente, o Sr. Cássio, é um empresário de sucesso que sustentou a sua esposa durante 8 anos. A senhora Isadora não tem experiência profissional, nem estudos além do ensino médio, e não fez nenhuma contribuição financeira ao casamento. Ela solicita um acordo irracional que arruinaria o negócio e o sustento do meu cliente." A juíza Guzmão ouviu sem expressão enquanto o doutor Castelo Branco apresentava o seu caso. Eles tinham gráficos que mostravam a renda de Cássio, diagramas que comprovavam a minha falta de contribuição e depoimentos de testemunhas que me pintavam como uma interesseira que tinha prendido um homem inocente. Valéria subiu primeiro ao banco das testemunhas com um terninho azul marinho e pérolas, que a faziam parecer a perfeita dama da sociedade. Ela falou com uma voz clara e segura sobre como eu nunca tinha me encaixado na família dela. "Cássio se esforçou muito para ajudar a Isadora a melhorar", testemunhou Valéria. "Ele pagou aulas de etiqueta para ela, comprou roupas adequadas, até contratou tutores para ajudá-la a aprender sobre arte e cultura. Mas ela não demonstrou nenhum interesse em melhorar ou em apoiar a carreira de Cássio. Cada palavra era uma mentira, mas Valéria as pronunciou com tanta convicção que quase acreditei nelas. Cássio nunca tinha pago aulas nem tutores. A única coisa que ele tinha pago era o meu silêncio e a minha submissão. A senhora Isadora não tem nenhuma compreensão das obrigações sociais que acompanham o fato de estar casada com um homem da posição de Cássio", continuou Valéria. Ela o envergonhava em eventos de negócios e se recusava a participar de atividades de caridade. "Francamente, fico surpresa que o casamento tenha durado tanto." O doutor Castelo Branco assentiu com aprovação. "Obrigado, senhora Valéria. Sem mais perguntas."
O meu advogado, o Dr. Fontes, levantou-se para o interrogatório, mas parecia nervoso e despreparado. Senhora, Valéria, não é verdade que o seu filho controlava todas as finanças do casamento? O Cássio gerenciava o dinheiro porque ele é bom em finanças, retrucou Valéria com suavidade. A Isadora não demonstrou nenhum interesse em aprender sobre essas coisas. E não é verdade que a senhora incentivou a relação do seu filho com a senhorita Rúbia? Os olhos de Valéria brilharam de raiva. Não tenho ideia do que o senhor está insinuando. O Dr. Fontes sentou-se rapidamente, claramente superado. Eu quis gritar com ele para lutar mais, mas lembrei a mim mesma que tudo isso fazia parte do plano. Em seguida, Cássio subiu ao banco das testemunhas. Ele parecia bonito e sincero, com o seu terno escuro. A todo momento, o empresário de sucesso que tinha sido aproveitado pela sua esposa gananciosa. Meritíssima, disse Cássio com a voz cheia de tristeza. Eu amava profundamente a Isadora, mas o nosso casamento se tornou impossível. Ela não tinha nenhum interesse em construir uma vida juntos ou em apoiar a minha carreira. Ela gastava o dinheiro de forma frívola e se recusava a assumir a responsabilidade pela gestão da casa. Eu tentei ajudá-la, mas ela parecia contente em viver do meu trabalho duro, sem contribuir em nada em troca. O Dr. Castelo Branco guiou Cássio através de um relato detalhado do nosso casamento que não se parecia em nada com a realidade. Na versão de Cássio, eu era preguiçosa, egoísta e financeiramente irresponsável. Ele era o marido, sofredor que tinha tentado de tudo para salvar o nosso casamento. Peço um acordo modesto que permita a Isadora recomeçar, concluiu Cássio. Uma pequena mesada mensal e talvez algum treinamento profissional para ajudá-la a ser autossuficiente. Não guardo rancor, mas não posso continuar sustentando alguém que se recusa a se sustentar. A sala ficou em silêncio quando Cássio terminou. Até eu tive que admitir que ele era convincente. Se eu não soubesse a verdade sobre os seus crimes e casos, poderia ter acreditado nele. Rúbia nunca testemunhou, mas a sua presença na sala falava por si. Sentou-se atrás de Cássio, como uma rainha, esperando reivindicar o seu trono, tocando ocasionalmente no ombro dele ou sussurrando-lhe encorajamentos ao ouvido. Valéria sorria para ela, com evidente aprovação. Quando chegou a minha vez de testemunhar, interpretei o meu papel com perfeição. Falei em voz baixa sobre como eu tinha tentado ser uma boa esposa, como tinha administrado a nossa casa e apoiado a carreira de Cássio, de maneiras que não apareciam nas demonstrações financeiras. Mas até para os meus próprios ouvidos eu soava fraca e pouco convincente. O interrogatório do Dr. Castelo Branco foi brutal. Ele me fez admitir que eu não tinha renda, nem economias, nem habilidades profissionais. Ele questionou cada gasto que eu tinha feito, cada decisão que eu tinha tomado, até que me senti como uma criminosa, sendo julgada pelo crime de ser financeiramente dependente. No final do dia, estava claro que Cássio tinha ganhado. Os seus advogados sorriam. Rúbia estava praticamente radiante, e Valéria parecia que já estava planejando a recepção do casamento. Mas eu não estava preocupada. Amanhã, a juíza Guzmão leria a minha carta, e tudo mudaria. Eu estava sentada naquela fria cadeira de madeira, vendo Cássio sussurrar as suas cruéis palavras sobre nunca mais tocar no seu dinheiro. A doce voz de Rúbia, chamando-o de querido, me dava arrepios, mas mantive o meu rosto inexpressivo. A declaração de Valéria de que eu não merecia nenhum centavo deveria ter me magoado, mas em vez disso me encheu de satisfação. Eles não tinham ideia do que estava por vir. O Dr. Fontes levantou-se com as mãos trêmulas, tirando o envelope branco que continha 2 meses de planejamento cuidadoso. Meritíssima, tenho uma última prova a apresentar em nome da minha cliente. A senhora Isadora preparou uma carta para a consideração deste tribunal. O sorriso de confiança de Cássio vacilou ligeiramente. Os seus advogados pareciam confusos, sussurrando entre si sobre provas das quais não tinham sido informados. Rúbia mexeu-se no seu assento, a sua postura perfeita, tornando-se menos perfeita.
Os olhos frios de Valéria estreitaram-se enquanto ela observava o envelope chegar à juíza Guzmão. A juíza Guzmão abriu o envelope com cuidado e começou a ler. A sala estava tão silenciosa que eu podia ouvir as batidas do meu próprio coração. Observei o rosto dela enquanto os seus olhos se moviam pelas páginas, vendo o momento em que a sua expressão mudou de um leve interesse para espanto, e depois algo que parecia deleite. Ela leu durante o que pareceu uma eternidade. Cássio me encarava, tentando adivinhar que diabos eu poderia ter escrito que tivesse importância. Ele ainda parecia seguro, mas a preocupação estava se insinuando nos seus olhos escuros, os mesmos olhos que tinham mentido para mim durante anos. Quando a juíza Guzmão terminou de ler, olhou para Cássio, depois para Rúbia, depois para Valéria, e então começou a rir. Não uma risada educada, mas uma gargalhada profunda e real que ecoou nas paredes. Ela riu tanto que teve que tirar os óculos e secar as lágrimas. Oh, isso é bom, ela disse em voz baixa. Ah, sua voz ressoando na sala silenciosa. Isso é muito, muito bom. Os sorrisos de confiança desapareceram dos seus rostos, como se alguém tivesse desligado um interruptor. O rosto de Cássio ficou pálido. A boca de Rúbia se abriu. A fria compostura de Valéria rachou pela primeira vez em 8 anos. A juíza Guzmão se recompôs e olhou diretamente para Cássio. Senhor Cássio, de acordo com esta carta, a sua esposa esteve colaborando com investigadores da Polícia Federal durante os últimos 2 meses. Ela forneceu provas exaustivas da sua operação de lavagem de dinheiro, incluindo gravações, fotografias e documentos financeiros. Cássio levantou-se de um salto. Isso é impossível. Ela não sabe nada sobre os meus negócios. Sente-se, senhor Cássio, disse a juíza Guzmão bruscamente. De acordo com o inspetor Villanova da Delegacia de Crimes Financeiros, o senhor esteve lavando dinheiro para uma organização de narcotraficantes. O senhor tem desviado fundos dos seus parceiros criminosos e usado esse dinheiro para financiar uma relação extraconjugal. Rúbia abafou um grito, levando a mão à garganta. Cássio, do que ela está falando? As joias, as viagens, os jantares caros, continuou a juíza, lendo a minha carta. Tudo pago com dinheiro roubado do tráfico de drogas. Senhorita Rúbia, talvez deva contatar um advogado. Aceitar presentes comprados com os lucros de uma atividade criminosa pode torná-la cúmplice de lavagem de dinheiro. O rosto de Rúbia ficou branco. Ela olhou para Cássio com horror, percebendo que tudo o que ele tinha dado a ela era prova de crimes graves. Eu não sabia. Ela sussurrou. Eu não fazia ideia. Valéria levantou-se, a sua voz tremendo de raiva. Isso é ridículo. O meu filho é um empresário respeitado. Senhora Valéria, disse a juíza olhando para Valéria com desgosto. O seu filho enfrenta acusações por lavagem de dinheiro, evasão fiscal e organização criminosa. O Estado vai confiscar todos os ativos comprados com fundos ilegais, o que parece incluir a casa da família, os veículos e a maioria das ações da sua empresa. O advogado de Cássio sussurrava freneticamente no ouvido dele, mas Cássio o afastou. Isadora, você não sabe o que fez. Essa gente não perdoa a traição. Você se colocou em perigo. Levantei-me lentamente, sentindo-me mais forte do que em anos. Eu sei perfeitamente o que eu fiz, Cássio. Sei que você é um criminoso que usou o nosso casamento como fachada para atividades ilegais. Sei que planejava me deixar sem nada enquanto começava uma nova vida com dinheiro roubado. E sei que você me subestimou completamente. A juíza Guzmão sorriu. Senhora Isadora, como testemunha colaboradora numa investigação oficial, tem direito à proteção e compensação. A promotoria concordou em permitir-lhe conservar todos os ativos que possam ser provados como tendo sido comprados com rendimentos legítimos do negócio imobiliário do Sr. Cássio. Quanto é isso? Perguntou Cássio desesperadamente. De acordo com a análise financeira, aproximadamente 40% dos seus ativos provém de rendas comerciais legítimas. A senhora Isadora receberá esses ativos.
mais uma pensão compensatória, mais uma recompensa do Estado pela sua colaboração nesta investigação. Cássio afundou-se na cadeira, a realidade finalmente o atingindo. Ele tinha perdido tudo: o seu negócio, o seu dinheiro, a sua liberdade e o seu futuro com Rúbia. Tudo porque tinha assumido que a sua esposa era fraca demais e estúpida demais para contra-atacar. Rúbia estava chorando agora. O rímel escorria pelas suas bochechas ao perceber que os seus sonhos de riqueza e status estavam desmoronando. Valéria estava sentada num silêncio atônito, vendo a reputação da sua família destruída em questão de minutos. Além disso, continuou a juíza Guzmão, agentes da Polícia Federal estão esperando fora desta sala para prender o Sr. Cássio por acusações de lavagem de dinheiro, organização criminosa e fraude fiscal. Este processo de divórcio fica suspenso à espera do resultado das acusações penais. As portas da sala de audiência se abriram e o inspetor Villanova entrou com outros 2 agentes. Cássio olhou para mim uma última vez. O seu rosto era uma mistura de raiva, incredulidade. Você não tem ideia do que fez, Isadora. Eu sei exatamente o que eu fiz. Eu disse com calma. Eu recuperei a minha vida, enquanto os agentes algemavam Cássio e liam os seus direitos. Senti que um peso saía dos meus ombros, um peso que eu nem sabia que carregava. Durante 8 anos, eu estive vivendo uma mentira, casada com um homem que me via apenas como um disfarce inconveniente para os seus crimes. Rúbia fugiu da sala, provavelmente já ligando para advogados para se distanciar das atividades criminosas de Cássio. Valéria seguiu. As 2 mulheres que tinham planejado comemorar a minha destruição agora enfrentavam a sua própria ruína. Saí daquele tribunal como uma mulher livre, financeiramente segura e emocionalmente libertada. Cássio me ensinou que conhecimento é poder, mas ele nunca imaginou que eu usaria essa lição contra ele. A esposa fraca e indefesa que ele tinha criado tinha ido embora para sempre. No seu lugar havia uma mulher que tinha aprendido a contra-atacar e que tinha ganhado.